Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália Cauana, eu faço parte da equipe do Inovativa e hoje eu e o André estaremos junto com vocês e a mentora Milsli Ferreira, realizando a mentoria coletiva sobre gestão e liderança de equipe. As mentorias coletivas são atividades exclusivas para os participantes do Inovativa de Impacto e Inovativa Brasil, e a nossa mentoria de hoje faz parte, então, da trilha de validação, recomendada para startups nesse grau de maturidade. As mentorias coletivas são atividades opcionais, mas a participação de vocês conta pontos para a seleção da etapa de conexão. Vocês podem conferir essa pontuação no nosso regulamento. Para que possamos, então, acompanhar a presença de todos, não esqueçam de estarem logados na plataforma For Events, utilizando sua conta pessoal. Lembrando que quando vocês avaliam as mentorias coletivas, essas não aparecem no meu painel de vocês lá no Manual do Empreendedor. Apenas aparecem no Manual do Empreendedor, no meu painel, as avaliações das mentorias individuais. A dinâmica de hoje, então, será a seguinte. Serão até 45 minutos de apresentação para que a mentora possa passar o conteúdo, seguido de 30 minutos de perguntas e respostas. Durante a apresentação, vocês já podem ir mandando as perguntas de vocês, utilizando a ferramenta ao lado direito da tela, na aba de perguntas. Caso você concorde com alguma outra pergunta, você pode votar clicando no coração ao lado. Dessa forma, as perguntas mais votadas estarão em maior evidência. Agora, vamos conversar então com a Milsli Ferreira, mentora da mentoria coletiva de hoje. Milsli é formada em administração com uma pós-graduação em gestão de pessoas, neurociência e comportamento humano. Já são mais de 15 anos de experiência em grandes empresas em todos os subsistemas de recursos humanos, além de ter experiência como generalista e ser apaixonada por desenvolvimento humano. Nos últimos anos, ela vem aprofundando a experiência sobre autoconhecimento, alinhando a teoria com a prática. É um prazer te receber aqui, Milsli, e o palco é todo seu. Obrigada, Nath. É um prazer para mim também participar. E vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, às vezes eu falo um pouco rápido, então vocês me avisem se eu estiver acelerando. E vamos lá. Bom, já que você me apresentou, obrigada pela apresentação. Quando eu acredito na potência da liderança de uma empresa e acredito que a liderança ela pode ser sim desenvolvida, né? A gente fala muito de e aí, liderança nata ou não? Eu acredito que ela é completamente possível de se desenvolver. Quando eu desenhei a pauta de hoje, eu foquei no que eu considero aqui as principais habilidades que um gestor precisa ter, no que se refere à gestão de pessoas. Tá? A primeira habilidade que eu vou abordar é como criar um ambiente de engajamento e confiança. Somente depois desse passo é que eu acredito que todas as demais a gente vai fazer com muita facilidade. Então, porque o ambiente de confiança ele vai viabilizar o andamento de todas essas outras atividades aqui. Então, contratar, demitir, facilitar a colaboração, realizar um feedback constante, planejar, organizar, delegar, gerir conflitos, enfim, tudo isso. Eu trouxe aqui até uma sugestão de leitura, então, Os 5 Desafios das Equipes, é um livro que ele vai abordar as disfunções da equipe com um case prático e que muito provavelmente vocês vão se identificar com vários cases lá. E é uma leitura bem rápida e que eu, de fato, acho que vale a pena. Em resumo, o livro vai descrever as etapas para a construção de uma equipe funcional, onde vocês vão ver que a base da pirâmide ela é a confiança. Depois que uma equipe conquista a confiança, ela vai ter facilidade para gerir seus conflitos, depois vai ser comprometida com seus resultados individuais, depois vai ser autorresponsável pelos resultados coletivos e só por último vai ser responsável pelos resultados do negócio. Então ela ensina um passo a passo para você chegar em tudo isso. Sendo confiança a base de todas as relações dentro de uma organização, dentro de uma empresa, eu vou focar nela. Então, eu vou falar assim, aqui é o outro livro, então, que eu vou trazer para vocês como dica, chama Fator Confiança, do Marcos Fabossi, e ele aborda a confiança em 5
dimensões, tá? Então, assim, e ele defende nesse livro, em 5, eu falei 5, desculpa, gente, em 4. Em 4 dimensões, a quinta é o compilado de todas elas. Então, confiança pessoal, confiança interpessoal, autoconfiança e confiança realizacional. Para ter um ambiente de confiança, você vai precisar trabalhar essas 4 dimensões e elas se retroalimentam. Então, investindo nessas 4 dimensões, você será confiável, confiante e confiará. Exemplificando, você terá dificuldade de confiar nos outros se não for confiante em você. E se você não confiar nos demais, provavelmente também não vai inspirar confiança. E sua equipe terá dificuldade de confiar no negócio e nas pessoas que fazem esse negócio acontecer. A partir de agora, eu vou abrir para vocês cada uma dessas 4 dimensões e tentar trazer um pouco disso para a prática, né? E aí, como vocês fazem isso na prática? A primeira dimensão que eu vou falar é a autoconfiança. Então, aqui, na autoconfiança, o autoconhecimento ele vai ser a base de tudo. É a capacidade de conhecer suas fraquezas e suas fortalezas e conviver com elas. Existe um grande mito que a pessoa que é autoconfiante ela vai ser resolvida e confia que vai dar conta de vencer qualquer desafio. Se você digitar autoconfiança no Google, você vai ver aquela imagenzinha, né, daquele gatinhos projetando no espelho um leão, ou de pessoas projetando braços fortíssimos que não são delas. Isso é um mito, que não é isso que é autoconfiança e uma pessoa com autoconhecimento. Uma pessoa com alto nível de confiança e autoconhecimento, ela sabe seu diferencial e sabe qual desafio ela consegue vencer e quais ela não consegue vencer sozinha e vai precisar de outras competências que ela não tem. E aqui é um equilíbrio que só com muito exercício de autoconhecimento a gente vai conseguir alcançar. Né? Mas é um equilíbrio entre reconhecer os seus gaps e não subvalorizar as suas experiências, ou ainda confiar em suas capacidades sem deixar de reconhecer os seus pontos fracos. A minha sugestão para essa dimensão é que você procure estudar sobre vulnerabilidade e autenticidade. E a gente pode falar 1 hora só sobre esses 2 temas, mas eu acredito que eles interferem diretamente na sua capacidade de liderar um time. Tá? Sendo autoconhecimento a necessidade central dessa dimensão, é aqui que você deve investir para se desenvolver. Então, feedback 360, observação de comportamentos, assessment, MBTI, fazer um MBTI, um DISC, enfim, acho que são pontos que valem um investimento, tá? Uma dica que eu dou aqui agora, tira uma foto dessas 5 perguntinhas aqui, e aqui são, né, onde eu me destaco, qual a minha característica mais marcante, como você descreveria o meu perfil, você acredita que eu tenho clareza na minha comunicação? Para que eu tenha sucesso, que dica você me dá? Manda essa foto para 5 pessoas aí, bom, para quantos você quiser, pessoas que você confia, pode ser da família, pode ser amigo, pode ser quem trabalhe com você, e guarda esses feedbacks. Aceitar e refletir sobre o feedback, aceitar e refletir sobre o feedback que você receber vai ser um exercício muito importante para trabalhar sua autoconfiança, tá? Depois, a segunda dimensão é confiança pessoal. Aqui tem muito a ver com caráter, com integridade aplicados na prática, né, no seu dia a dia. Você como líder, você está sob observação 100% do tempo. Sendo assim, os seus comportamentos eles são observados tanto quanto o que você diz. Nesse caso, seja uma pessoa que inspira confiança. E aqui não vai ter muito segredo. Você precisa ter claro quais são seus valores prioritários e precisa expressar por meio de ação. Para desenvolver confiança, você deve cuidar de todas as suas relações. Como você se relaciona com clientes, com sua equipe, com seus parceiros, com seus fornecedores, quais são os comentários quando eles não estão por perto, como você fala dos seus clientes quando seus clientes não estão, né? Vale aqui deixar o teu time te ver atuando,
Tá? Então, você vai fazer uma negociação estratégica, vai ter uma reunião importante com o cliente, leva pessoas do seu time para participar com você, sempre que isso for possível. Isso, eles vendo você atuar, vai deixar claro como você conduz esse tipo de negociação e o que é importante na hora de decisão. Você vai dar clareza para eles quais são os seus parâmetros para tomada de decisão, né? Descreva o que não é aceitável e reconheça quando esses valores forem praticados por outras pessoas. Então, é muito ver esses valores aplicados na prática e reforçar. Não acredite que as pessoas, mas eles estão percebendo. Não, muitas vezes eles não estão, né? Muitas vezes a liderança está praticando de forma mais evidente esses valores em reuniões, em fóruns, onde a equipe não está. E aí, como que eles não percebem que eu faço isso sempre? Porque eles não veem. Né? Então, eles precisam ver. Próximo é confiança interpessoal. Aqui, a gente vai falar de relacionamento, né? A qualidade dos relacionamentos que você tem. É a proximidade com as pessoas, é o interesse genuíno por elas, e não por aquilo que elas vão te entregar. É a qualidade da dedicação de tempo com essas pessoas. E aqui eu acredito que a dica mais importante é você investir em empatia. Mas como que eu invisto em empatia, né? Tem tanta gente falando em empatia, então é difícil até você falar disso. Mas um comportamento empático, ele é a melhor maneira para a construção de relacionamentos e de se aproximar com as pessoas. Por isso ela é importante e por isso você precisa investir em empatia. E estudos de neurociência mesmo, eles já mostram que a prática da empatia é algo que não é natural, é contra-instintivo. Para que um pensamento empático apareça, é necessário que a gente vença instintos básicos. Então, que instintos básicos são esses, né? Impor o nosso ponto de vista é um instinto básico, reagir é um instinto básico, buscar a conformidade é um instinto básico, buscar o seu semelhante é um instinto básico, julgar e responder instantaneamente também é um instinto básico. Se é instintivo, a gente precisa colocar energia, ela não vai se desenvolver natural. A gente não foi, o humano ele não foi desenvolvido aí para a prática de empatia. Então a gente precisa desenvolver. Aqui algumas dicas, né? Então, primeira, respeitar a opinião das outras pessoas é o princípio básico, né, da empatia. Você não precisa concordar, você precisa escutar, entender que a pessoa pensa diferente e aceitar. Cada indivíduo é único e tem uma história e um repertório diferente, por isso as opiniões são diferentes. Isso aqui é um princípio básico de estudo sobre inferência. Então, estudar sobre inferência é algo que eu acho que vale bastante a pena quando a gente fala de empatia. Pratique a escutativa. O que é uma escutativa? É quando você escuta para entender e não para responder. Isso é vital para a gente criar um vínculo empático. E a gente, em posição de liderança, muitas vezes a gente quer responder até porque se a pessoa está falando com você é porque ela precisa resolver para passar para frente. Não necessariamente esse é o melhor caminho. Então, exercitar essa escuta é bem, bem importante. Outra coisa, conviva com o diferente. Conviver com pessoas diferentes é sempre um desafio, né? Mas é um exercício bem importante. Você precisa se permitir conhecer opiniões, histórias, pontos de vista diferentes. Isso aqui, inclusive, além de desenvolver, né, a empatia, ele vai ampliar seu repertório de entendimento e de argumentação, né? Eu costumo dizer, pessoas com experiências diversas, que conhecem realidades diferentes, são inclusive pessoas mais interessantes de se relacionar, né? A curiosidade que a gente tem pelas coisas, ela amplia a nossa empatia. Quando a gente conversa com pessoas fora do nosso círculo social habitual, a gente encontra vidas e visões de mundos bem diferentes, né? Então, eu faço às vezes uma pergunta assim, e você? Qual foi a última pessoa muito diferente de você que você conversou? E muitas vezes, isso acontece para mim também, eu tenho que pensar, nossa, faz tempo.
eu vou ter que buscar alguém para conversar. Vou ter que buscar um pai de um outro, um aluno de outra turma dos meus filhos, de outro colégio. Vou ter que conversar com com outras pessoas para ver se traz novidade, inclusive, né? Desafie preconceitos e encontre um ponto comuns. Todos nós, a gente tem suposições sobre os outros e a gente usa rótulo coletivo. De novo, o nosso cérebro, quando olha para outra pessoa, ela busca parâmetros para a gente comparar ou diferenciar. Quando o nosso cérebro faz isso, isso nos impede de apreciar a individualidade, né? O que aquela pessoa tem de especial, de diferente. As pessoas empáticas, elas conseguem passar essa primeira reação do cérebro, desafiam os preconceitos e busca compartilhar o que tem, o que une as pessoas, não o que nos divide, né? A gente está muito acostumado, isso é padrão também, tá, gente? É normal. A gente está muito acostumado a discutir e conversar com as pessoas para convencer ela do seu ponto de vista, né? Então, a gente adora debater. O debate é porque eu quero te convencer e você quer me convencer. A conversa empática, ela é uma conversa que é para a gente entender onde a gente se encontra, onde as nossas diferenças se encontram, né? E eu acho que por último, assim, mas busque vivenciar essas experiências diferentes do seu cotidiano, para entender melhor por que as pessoas agem da forma com que elas agem, né? Então, ampliar a sua visão de mundo, o seu limite, sempre que possível, é um exercício bem positivo e que engrandece os nossos relacionamentos. Então, é isso aí da confiança interpessoal. E a quarta dimensão, ela é a confiança realizacional. Então, assim, sabe aquela pessoa que a gente fala assim, essa pessoa eu sei que entrega? É porque eu tenho uma confiança realizacional com ela. Então, aqui a gente está falando, e só que a gente está falando de quanto você, aqui, consegue cumprir o que você se comprometeu. Aqui a gente vai falar de habilidades como planejamento, organização, que você, como liderança, tem que encontrar um equilíbrio entre sonhar muito alto, né? E não se comprometer. Você tem que sonhar muito alto, mas também você não pode se comprometer com o impossível, né? Se você não conseguir ter clareza do que você consegue entregar, você também não pode esperar o mesmo da sua equipe. Então, mesmo em atividades, gente, operacionais, assim, essa confiança realizacional, ela segue muito o exemplo. Então, se você se compromete em entrega, você puxa essa linha de entrega. Aqui, até as dicas são bem diretas, assim. Então, desenhe metas viáveis, invista em planejamento, respeite os fracassos, assim, na nossa jornada de vida. A gente tem inúmeros fracassos. Cultive a prática de ter reuniões de lições aprendidas, não só para fracasso, mas para sucesso também, tá? Não fica buscando culpado, mas é importante a gente ter clareza sobre o que a gente aprendeu com aquele fracasso ou com aquele sucesso. Quando a gente discute isso, a gente fortalece a cultura de aprendizado. Então, e de verdade, às vezes a gente errou, tem que aprender. Não necessariamente, isso não é uma regra. Você precisa trazer para o cognitivo para entender e para... beleza, lição aprendida, né? Aprendi de fato. E, assim, acho que o principal de tudo é entregue o que você promete. Se você se comprometeu, você precisa entregar, né? Falei um pouco de confiança, das 4 dimensões, e aqui vai ficar uma grande reflexão do quanto o ambiente que você tem na sua empresa e com a sua equipe são de fato confiantes, confiáveis, e o quanto você confia, né? Então, a minha sugestão aqui é que você, com esse material, reflita sozinho, e depois junto com seus times, com seu par, enfim, quais são, aonde que você está bem aqui e o que precisa dar uma melhorada, né? E quando eu olhei para essas 4 dimensões,
Aí escolhendo um segundo tema, assim, um elemento muito importante, ao meu ver, é o feedback. E aí agora eu vou dedicar os últimos 15, 20 minutos aí para falar sobre feedback. Eu considero o feedback um fator-chave para desenvolver uma equipe com performance diferenciada. Eu vou focar os meus exemplos, a minha fala, em feedback de evolução, aquele que a gente quer incentivar uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, porque eu acredito que é aqui que estão os principais desafios, né? Aqui que as conversas difíceis acontecem. Então, vamos lá. Além primeiro, né, além de fator-chave para liderar, para fazer a gestão de um time, ele é um grande desafio. E por quê? Assim, já começa eu falo assim, começa do começo. Porque você sabe, assim, o nosso cérebro, de novo, eu aqui falando do cérebro, ele entende, a neurociência já comprovou pra gente que o cérebro entende o feedback como uma ameaça. E por entender que ela é uma ameaça, instintivamente, mais uma vez, a gente reage e a gente entra num modo de sobrevivência. Ter equipe, gente, num modo de sobrevivência é uma estratégia péssima. Nesse modo, a gente opera para nos defender e não para entender e para proporcionar uma mudança. Então, se é natural reagir, eu quero dizer novamente que vai exigir um esforço de não reação e para eu aceitar, um esforço para a aceitação. E por que é importante a gente saber disso logo de começo, assim, né? Porque eu preciso entender que eu tenho essa barreira inicial e eu, como líder, entendendo que tem essa barreira inicial, eu preciso fazer alguma estratégia para quebrar, né? Então é importante saber as barreiras que o processo nos apresenta. Bom, e aí para quebrar essa barreira eu vou dar algumas dicas, depois eu entro quase num passo a passo. Aí, tá? A primeira dica, e eu acho que é a mais importante, a gente já falou até agora, assim, você precisa criar um ambiente de confiança. Então, quando existe confiança, o outro, ele vai confiar na sua intenção. E vai confiar que a sua intenção é uma intenção positiva. Só que assim, mesmo em relações de confiança, todo feedback precisa vir casado com clareza da sua intenção. E a sua intenção, ela nunca, em hipótese alguma, ela não deve vir em tom de ameaça. A minha intenção é que você mude ou será demitido, por exemplo, né? É um péssimo exemplo. Ele precisa vir com um tom de apoio e interesse genuíno na outra pessoa. Então, assim, deixa eu pensar aqui. A intenção é de te ajudar nesse ponto, para que, então, a gente melhore o nosso resultado. Então, eu falei que eu quero ajudar a pessoa e falei, para quê? Para melhorar o resultado. A intenção é que você evolua e tenha relações mais leves com as pessoas. Tem a sua intenção e tem o que você espera que aconteça. E interesse genuíno, eu já falei agora há pouco, mas assim, é que você se interessa pela pessoa, né? Você quer que a pessoa dê certo também, né? E não só, né, que ela entregue mais. Para ela, tem que ser positivo também. Então, eu falei da intenção, e a outra dica, e essa aqui, gente, é bem dica de armadilha. Assim, vocês estão vendo a apresentação? Ficou preto para mim. Tá bom, me deu um joinha aqui, obrigada. Obrigada. E essa é uma dica meio que de armadilha, assim, tá? Para a gente evitar o feedback de julgamento, que às vezes a gente faz, inclusive, sem perceber. Então, foque o seu discurso no fato e na consequência, e não na sua interpretação, na sua inferência dos motivos ou das causas, né? Até eu coloquei um exemplo aqui, que olha o primeiro exemplo, né? Sua comunicação foi muito ruim. Imagino que seu dia foi muito ruim. Você é agressivo, você precisa melhorar isso. Imagino que seu dia foi ruim. É uma inferência que você não precisa entrar. Você foi agressivo, é um julgamento. Você colocou a pessoa na caixinha dos agressivos, né? Então, um outro exemplo. Então, assim, isso a gente precisa evitar e às vezes é automático, tá? Então, nessa reunião, eu percebi que você teve mais dificuldade na sua apresentação. Você percebeu? Sua comunicação foi mais direta e você não considerou o público.
Você também percebeu. Acredito que se tivesse feito diferente, os outros participantes tinham interagido melhor. Você percebeu isso também? Então, assim, primeiro, o tom do discurso ele é mais leve, você fala a mesma coisa, você não coloca o teu nível, você estava num dia ruim, você não faz nenhum julgamento e chega e dá a mesma mensagem, né? Quando a gente fala de mensagens de julgamento, até coloquei aqui algumas dicas de palavras, né? Então, evite e escolha, tá? Evite, todo mundo usa e use a maioria. Evite ninguém e use minoria. Nunca, troque nunca, por poucas vezes, sempre, há uma tendência. Até porque você não sabe se é sempre mesmo, né? O único caminho, e este pode ser um caminho. Então, aqui a tua comunicação, ela segue um tom mais leve e que você vai evitando essas armadilhas de julgamento. E lembrando, a comunicação é o que a pessoa perceber. Então, dependendo do tom que você vier, isso muda completamente. E o feedback é uma brincadeira de escolher as palavras certas. Então, se prepare e tenha a oportunidade de escolher essas palavras certas. Mais uma dica, então assim, escolha o momento certo. São inúmeras as variáveis para isso, então não vou colocar qual é o momento certo, não é esse o objetivo. Mas a gente tem 2 regras de ouro, assim. Em público, dificilmente vai ser o momento certo, e quanto mais próximo do fato, é melhor. Então, se você vai fazer o feedback sobre uma reunião, sobre a apresentação para um cliente, quanto mais próximo, melhor. E talvez a dica mais óbvia, assim, mas também bem importante, é exercite. Tenha certeza que praticando a qualidade do seu feedback, ela vai ser melhor. E para isso, você precisa investir na sua preparação. Escreva quais são as mensagens importantes. Escrever um exercício que vai te permitir fazer o que eu falei agora há pouco, que é escolher a melhor palavra. Então, se você vai sem preparo, a chance de você escolher a palavra errada ela é bem, bem maior, né? E ao final de cada feedback, volte para as suas anotações, seu preparo e reflita. E aí, usei as palavras certas? Não usei? Enfim, repasse o que poderia ser melhor. E aqui, então, depois dessas várias dicas aí, né? Eu coloquei 5 etapas que eu sigo para fazer os feedbacks que eu realizo, tá? Eu utilizo esse roteiro, inclusive, para minha preparação, e é em cima dele que eu faço minhas anotações e escolhas o que eu chamo aí de palavra certa, tá? A etapa 1, então, aqui, estabelecendo foco, né? Aqui, primeiro, se é um feedback agendado, a minha recomendação é que feedbacks assim de melhoria, eles sejam sempre que possíveis agendados. Sempre que possível ele deve ser agendado, porque você também dá a chance da pessoa se preparar. Porque se eu me preparei para dar o feedback, a pessoa pode ter a chance, eu acho justo, deixar que ela se prepare também, né? Aí aqui também não adianta fazer um agendamento daqui 30 dias. Isso só vai gerar ansiedade. Então, façam agendamentos curtos, né? Então, daqui 2 dias, amanhã, hoje no fim do dia, enfim, tá? E nesse agendamento, inclusive, eu acho que vocês já podem colocar nesse feedback, vamos falar sobre seu desempenho, não sobre seu desempenho em vendas, sobre aquela reunião, sobre seu desempenho, para que a pessoa já tenha um norte e consiga se preparar. Aqui, já que estou considerando que a gente agendou, que a gente falou sobre o que era, né? Então, a minha sugestão é começar perguntando, e aí? Qual a sua expectativa e como você chega para essa conversa? Essa pergunta do como você chega é bem importante, porque você precisa ter a sensibilidade também de identificar, se você não souber, né? Se esse é o melhor momento. A escolha do melhor momento, gente, ele é muito importante. Então, às vezes, a pessoa está passando por um momento X, um momento Y, enfim, que você não sabe, e aqui você fala, hoje não é o melhor dia, cancela, vamos remarcar, né? Enfim, perguntou, checou o melhor momento, entendeu a expectativa da pessoa, é hora de você ser direto aos pontos que te trouxeram para esse feedback. Compartilhe sua visão, sua percepção, sem julgamento, com todas aquelas dicas que eu falei já, né?
e confirme se a pessoa entendeu a visão e se compreendeu a mensagem, e reforce os pontos importantes. Essa é a primeira etapa, que quando a gente fala assim, fala, não, então acabou o feedback. Ela é só a primeira etapa. Tá? Se você fizer só essa primeira etapa, a pessoa pode ter entendido, mas ela pode sair de lá sem saber para onde ela vai. E não é o objetivo. Tá? Ela precisa saber para onde ela vai. Então, na etapa 2, e aqui, na etapa 2, agora ela já sabe, entendeu para onde ela tem que chegar, né? Então, agora a gente precisa ajudar esse colaborador, para que seja quem for, né, a pensar. Então, tira a ansiedade do jogo, questiona o que precisa ser feito, então, para a mudança necessária, e é um convite para que ele seja o protagonista disso, né, protagonista dessa mudança. Você pode dar sugestões que você já preparou previamente, cocria as ideias com ele e coloca e faz várias possibilidades. Então, vamos pedir ajuda para isso, vamos fazer o curso tal, vamos marcar uma conversa X, vamos investir no material tal, vamos planejar juntos, enfim. E você tem que sempre reforçar que a prática é importante, não adianta ficar só na teoria, a gente tem que ter aqui exemplos bem práticos, tá? Descobrimos as oportunidades, as possibilidades que a gente tem para fazer uma mudança. Agora a gente vai planejar. Se na etapa 2 a gente levantou todas as ações possíveis, agora é hora de priorizar. Então, assim, questione. De tudo que a gente falou, o que você quer fazer primeiro? Essa etapa é importante, gente, porque você vai dar clareza do que é prioridade. Então, se vocês combinaram que as reuniões serão conduzidas de maneira diferente, porque... Estou pensando num exemplo aqui, porque o modelo de condução não estava adequado e essa é a prioridade, vamos começar pela prioridade. Então, você estabelece metas de curto prazo. Tá? E aqui, até quando você sugere que ele decida qual é a prioridade, você começa a entender e começa a fazer sentido se a pessoa entendeu o que é de fato prioridade. Né? E de novo... Bem importante, você precisa demonstrar empatia, você precisa se colocar à disposição para ajudar, e todo esse feedback, toda essa sequência só faz sentido porque você acredita que esse comportamento, que isso pode mudar e que isso vale a pena. Né? Se você não acreditar que não vale a pena, você não vai investir tudo isso, esse tempo. Né? E essa etapa de planejamento, eu acho que, de verdade, ela é uma das mais importantes aqui. Por quê? Porque ela vai me dar uma noção da assertividade do quanto vocês vão poder cumprir tudo que vocês combinaram. Né? Porque se esse plano, tudo que vocês combinaram não sair do papel, a credibilidade do feedback do plano foram por água abaixo. Né? E quando você for fazer, mês que vem eu vou voltar aqui e vou fazer tudo de novo. Eu não sei se você vai ter essa... credibilidade. Então, é bem importante que esse planejamento ele seja feito com bastante cuidado, tá? Bom, estamos lá com todas as ações, temos um plano perfeito em mãos. A última não, é a quarta etapa. A quarta etapa, eu chamo de remover barreiras. Porque é normal que quando a gente estabelece um plano, a gente encontra algumas barreiras. Mas vai ter isso, ter aquilo. E por isso que essa etapa é importante, para a gente já mapear o que pode dar errado. E se as barreiras não aparecerem? Não, tá tranquilo, vou conseguir fazer. Você precisa buscar essas barreiras. Por que você precisa buscar? Porque é a forma de esclarecer o plano e já combinar possíveis saídas. Fazendo essa etapa aqui bem feita, a gente sai daquele, então, eu tinha que fazer isso, mas aí aconteceu que não estava planejado, mas aí você me pediu, e aí? Né? Então, você precisa questionar. Então, se não aparecer nenhuma barreira visível, você precisa questionar. Que dificuldade você vai encontrar aqui? O que é mais difícil no plano? E vamos tentar ajudar a já mapear tudo isso. Né? Não vamos mapear tudo, gente, mas cada pergunta que a gente faz esclarece para onde vamos. Né? E, mais uma vez, demonstre apoio. Não basta ele só saber que você apoia, você precisa demonstrar explicitamente. Pega uma das ações do plano e deixa sobre sua responsabilidade. Né? E aqui, nessa etapa,
algo bem importante, de novo, vou falar de empatia, né? É que você estabeleça um combinado e uma comunicação empática, né? Então, vamos lá. Algumas dicas de novo, né? O que você tem que evitar e escolher. Então, você pode falar assim, você vai esperar. Parece uma frase que encoraja, né? Mas não é. Quando você fala isso, você não reconhece que é difícil. Então, ó, é difícil, mas eu acredito em você. Sempre olhe o lado positivo. Qual seria a alternativa empática para isso, né? Pode ser difícil nesse momento ver o lado positivo dessa situação. E está tudo bem com isso. Tudo tem seu tempo. Outra. Olha, poderia ser pior. Essa tem até um tom de ameaça, né? Para uma comunicação mais empática. Algumas vezes experienciamos coisas ruins. Como eu posso te ajudar? A outra, ó, falhar não é uma opção. Esse plano é o plano. A nossa escolha aqui de uma comunicação empática, né? Falhar faz parte do seu crescimento e eu estou aqui para ajudá-lo. Então, a comunicação empática, ela vai sempre te colocar numa situação de respeito ao sentimento do outro, né? Estar numa posição em que você está recebendo um feedback, uma conversa difícil, não é uma posição confortável também, né? Então, quando a gente se comunica desse jeito, a gente acaba acolhendo o sentimento e criando uma ponte de confiança. Última etapa. Recapitulando, né? Aqui é a etapa que eu peço para o empregado, para o colaborador, enfim, descrever tudo o que ele entendeu que vocês combinaram. Dependendo do tema, e a minha preferência, inclusive, é que eu faça isso por escrito, tá? Confirmar o entendimento pelo escrito é uma forma positiva, porque, gente, tem muita emoção, às vezes, envolvida no feedback, né? Tem a relação, enfim. Quando a pessoa vai parar para escrever, ela, mais uma vez, vai conseguir refletir e entender o que ela tá. Então, foi isso. Então, ela traz da emoção, ela leva para o cognitivo e processa essas informações. Isso é bem, bem importante. Então, eu, sempre que eu posso, eu faço essa fase por escrito, mas aí é muito do funcionamento de cada um, né? E sempre, importante sempre, assim, recapitule e enfatize seu apoio. Eu fico até repetindo isso, gente, mas é porque o feedback, às vezes, ele é um momento de tanta tensão, que você se preparou tanto, que você tem tanta coisa para falar, que você acaba falando tudo que você precisa que a pessoa mude e esquece que você também é corresponsável por isso. Então, aqui que eu reforço bastante essa questão do teu apoio, tá? E bem importante, assim, até finalizando já, tá? Eu vou parar um pouco. Você provavelmente já realizou muitos feedbacks e muitos não deram certo. E eu tenho certeza que muitos outros também não darão. Eu faço vários feedbacks, dou aula de feedback e faço feedback que não dá certo, né? O que vai ser definitivo no sucesso dessa comunicação, de criar esses vínculos de confiança, é a frequência e consistência. Ou seja, você precisa acertar mais do que errar, né? Uma relação de confiança, inclusive, permite que você erre, que você volte, que você precise fazer o mesmo feedback, né? E isso só vai acontecer se você praticar. Então, eu acho que o feedback, ele é um exercício e quanto mais você pratica, melhor você fica. E é isso, assim. Esses são os meus contatos. Quem quiser, enfim, me adicionar nas redes, enfim, mandar um e-mail. A Nath vai compartilhar com vocês a apresentação, então não preciso mandar. Mas é isso. É isso aí. Obrigada.